Desta vez, é tempo de meditar a respeito das palavras inspiradas da Epístola de Tiago, uma carta repleta de sabedoria prática para a nossa jornada cristã. Convido você a se envolver nesta conversa, deixando seus comentários e dúvidas abaixo. Vamos juntos explorar como os ensinamentos de Tiago podem moldar e fortalecer nossa fé no dia a dia. Contamos com seu like nesta mensagem, que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos apenas esta mensagem para que nós possamos conversar a respeito da Epístola de Tiago. Por isso, já recomendo que você participe desta conversa através do espaço de comentários. Deixe por ali as suas observações a respeito desta mensagem, algo novo que aprendeu por aqui, seu testemunho, além das suas perguntas, e tão logo permita o Senhor, vou responder, para que assim estabeleçamos realmente a nossa conversa de fato a respeito da Epístola de Tiago nesta mensagem. O autor desta carta identifica-se somente como Tiago. O nome era bastante comum naquele tempo, e o Novo Testamento enumera pelo menos 5 homens com este nome, 2 dos quais eram discípulos de Jesus e um era seu irmão. A tradição atribui esta carta ao irmão do Senhor. Evidentemente, o escritor era bastante conhecido, dispensando maiores apresentações, e Tiago, o irmão de Jesus, logo tornou-se líder da igreja em Jerusalém, como podemos notar em Atos dos Apóstolos. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu naquela época, indica que Tiago foi apedrejado até a morte por volta de 62 d.C. Então, se ele é o autor, a carta foi escrita antes dessa data. O conteúdo da carta sugere tanto que ele pode ter sido escrito um pouco antes do concílio da igreja relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que se reuniu por volta de 49 d.C., como também pode muito bem ter sido redigida depois daquela decisão que, em tese, beneficiou aos gentios, e era preciso reanimar aos judeus que aceitavam Jesus como Messias. Dessa forma, só se pode concluir que a carta provavelmente tenha sido escrita entre 48, pouco antes do concílio de Atos dos Apóstolos 15, e 62, antes da morte de Tiago, assumindo a autoria desse Tiago, que era irmão de Jesus, como eu entendo pessoalmente. Não é tão simples, no caso dessa epístola, cravar uma data, e os estudiosos se dividem entre várias possibilidades com base nessa informação, entre 48 e 62. Nessas mensagens do nosso estudo devocional dos livros da Bíblia, eu tenho me preocupado em apresentar algumas informações a respeito do contexto histórico dos livros, da autoria, da data em que foram escritos e coisas assim, que podem ser consideradas mais técnicas, mais teóricas e ligadas com o estudo acadêmico, mas que eu entendo que devem ser apresentadas para aprofundar no estudo bíblico. Além disso, tenho a preocupação com a divulgação de algumas devocionais ao longo da mensagem, muitas vezes pensando em como aplicar nas coisas do dia a dia aquilo que nós lemos na Bíblia, porque entendo que isso é muito importante. Se você gosta desse tipo de informação, você acertou o canal. Então, se ainda não fez a sua inscrição no canal do Ministério Compartilhando no YouTube, faça agora, não perca a chance, e aproveite para ativar as notificações lá no sininho, porque dessa forma você receberá, pelo menos poderá receber alertas das novas mensagens que nós divulgamos por aqui, claro, permitindo o Senhor. Registre seu comentário, deixe a sua curtida e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Para mais detalhes a respeito do contexto histórico desta carta, é importante assistir às mensagens a respeito de Atos dos Apóstolos, que fazem parte dessa sequência do nosso estudo devocional dos livros da Bíblia. Na descrição do vídeo no YouTube, você encontra os links para acessar essas mensagens. Se ainda não assistiu, eu recomendo. E se já assistiu, que bom! Você já tem mais informações do contexto histórico dos dias que esta carta foi escrita.
E enquanto os vídeos estiverem no ar, você pode assistir quantas vezes quiser. Muitas pregações apresentam convites para uma vida com tudo resolvido, quando nós seguimos o caminho do Senhor. Mas a Bíblia, em muitos momentos, e igualmente nesta carta de Tiago, nos lembra da realidade da provação, da dificuldade. Igualmente, nos lembra que devemos enfrentar isso com fé, crendo que o Senhor está cuidando de tudo e de cada situação, mesmo nas adversidades que enfrentamos. Quando nós enfrentamos esses momentos com a direção do Senhor, mantendo na prática de vida o que aprendemos, nós podemos experimentar o verdadeiro crescimento espiritual. O importante não é ter tudo em ordem, ainda que isso seja muito bom. O importante é estar no caminho do Senhor, viver com Ele e viver como Ele orienta para poder ter o seu cuidado em qualquer situação. A questão da língua entra igualmente nessa questão de ter ação na vida de acordo com a palavra, viver realmente no dia a dia o que nós pregamos, bem como não fazer acepção de pessoas. Se nós vivemos no dia a dia a palavra do Senhor, se temos ações que confirmam a nossa fé, praticamos o que dizemos crer e tomamos cuidado com o que falamos, com como tratamos as pessoas, enfim, com tudo. É sim um desafio, mas vale a pena. Claro que temos dias complicados, mas nunca devemos nos agarrar a eles com um pensamento positivo, como se fossem momentos bons, mesmo ruins, ou pensando que é assim mesmo. Bom, na carne pode até ser, mas quem é guiado pelo Espírito, antes de fazer essas coisas, busca corrigir o que tenha de errado, mas em todos os momentos busca a vontade do Senhor. O aparente conflito entre fé e obras é só isso mesmo, um aparente conflito. Paulo insiste na ideia da justificação pela fé e Tiago da necessidade das obras. No fim, os dois estão sim no mesmo caminho. E o pastor não está bem hoje. Eu explico. Abraão creu, teve fé, e essa fé foi apresentada com suas ações, com as suas obras. A fé não é algo meramente contemplativo ou filosófico, ela se apresenta como testemunho na vida, no dia a dia. Por isso digo que o cristianismo se revela muito mais nas coisas que nós vivemos no dia a dia que nas coisas do culto. Claro que tem o tempo de culto, mas de nada adianta sairmos do culto e voltarmos para as nossas atividades e não praticarmos no dia a dia o que dizemos acreditar. É em cada atividade do dia a dia que nós revelamos a nossa fé através da ação, das obras, de viver de acordo com a vontade do Senhor. Assim, temos as obras, mas não recebemos nada por termos isso. Somos alcançados por fé em Jesus, mas não ficamos apenas contemplando essa fé. Colocamos a mesma em prática nas coisas que nós fazemos no dia a dia. Logo, não tem conflito, tem complemento. Os grupinhos que encaminham as divisões não agradam ao Senhor. Cada um tem sim a sua função, como no exemplo, comparando com o corpo, mas o trabalho é unido, mesmo que cada um faça uma coisa diferente. O objetivo é conquistado na união dessas diferenças, que trabalham para seguir a vontade do Senhor. Temos que ter muito cuidado com essas divisões que podem acontecer na comunidade de fé por conta de assuntos sociais, políticos, coisas do mundo. Nós nos unimos para buscar as coisas do alto, mesmo com diferenças, e buscamos o mesmo objetivo, a vontade do Senhor. E não caia na tentação de limitar um único pensamento como sendo mais cristão no tocante ao desenvolvimento social, por exemplo. A união de ações diferentes pode beneficiar o corpo. Ou todos devem ser mão ou pé. Não! E esse exemplo vale para muitas coisas. Claro que não vamos fazer coisas contrárias ao que a Bíblia recomenda, mas é possível ter atividades diferentes buscando a edificação do corpo como um todo, como cada parte do corpo tem uma função, por assim dizer, mas se une para ser um corpo apenas. É importante confiar em oração, na ação do Senhor. Não para termos o que nós queremos, mas para realizar a vontade do Senhor.
discernindo o propósito do Senhor, tendo um coração que busca a sua vontade a cada momento e assim podendo orar e receber da parte do Senhor o que pedimos. Nunca os desejos do nosso coração, pois esse é enganoso, mas por nos agradarmos do Senhor, por querer a sua vontade na terra da mesma forma que é feita no céu, transformando o desejo do nosso coração, abrindo mão da nossa vontade para querer a vontade do Senhor. E discernindo a sua vontade, nós vamos fazer pedidos sempre, buscando por isso, para que possamos desfrutar do que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, por buscarmos a sua vontade sempre. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.